Tá. Você vai falar do Jorge Zaá e da editora. Paulo Roberto. Paulo Roberto. Pires. Relacionamento quase de infância. O Aneto, anos de história, e o Marcos sua ainda super amiga da Helena Gasparini. Esse moleque, literalmente. Boa noite a todos, obrigado pela presença hoje novamente. É uma honra receber esse evento tão oportuno, não apenas por pensar sobre a nossa história, mas também pelo diálogo que ele apresenta com o presente, com as diferenças do tempo que a gente vive. Quero agradecer aqui especialmente a Lígia Jobim, a grande promotora, né, incentivadora, líder, né, desse evento. A Lígia está aqui, a Rita também. E dizer que de fato é uma honra receber e ter como tema dessa noite 3 grandes editores icônicos, um período não só difícil, mas nefasto da vida brasileira. A gente tem aqui um retrato do Enio Silveira, que é um editor e uma personalidade que nos inspira, e sobretudo o período enfim, que ele viveu durante a ditadura, eu acho que é bastante emblemático, né, do espírito que a gente deve ter em períodos mais ou menos difíceis, e sobretudo nos difíceis. E quero agradecer também a presença dessa mesa de peso, né? Me perguntaram se eu ia participar dessa mesa, que eu falei, mas daqui a uns 30 anos talvez eu tenha cacife, porque é só peso pesado, né? A Maria Paula Araújo vai mediar. Acho que a gente precisa se cuidar. A Maria Paula Araújo vai mediar aqui o debate. Marcos Gasparian, todos dispensam apresentações. Marcos Gasparian, da Livraria Argumentos, segunda melhor livraria do Rio. Américo Freire e Paulo Roberto Pires. Então, espero que todos tenham uma excelente noite e bom evento, boas falas. Muito obrigado. Como é que eu faço para ligar? Assim, alô? Tá. Bom, eu queria começar, então, agradecendo o convite da Lígia para vir participar, para mediar essa mesa. Eu sou historiadora, sou professora de História da UFRJ. E é um tema que eu acho que poderia ser muito mais trabalhado. A gente tem pouca tradição de estudos sobre as editoras, as livrarias no Brasil. Na França, isso é uma área super nobre de práticas letradas. No Brasil, ainda há pouco. Então, eu louvo a ideia da Lígia de ter montado essa mesa para fazer essa discussão entre o papel político das editoras, dos editores e a história. Eu queria também um pouco situar historicamente a proposta da Lígia do circuito para integrar uma coisa que nós começamos a fazer, que é chamada Circuito pela Democracia, que a gente começou em abril, com várias mesas e debates em prol da democracia. Então, a exibição de filmes, o Silvio Tender participou, várias mesas sobre o golpe, mesas sobre a ditadura, mesas sobre os processos de transição, sobre memória, verdade e justiça. E eu acredito que essa é uma função de resistência e de ação política que todos nós aqui, que somos intelectuais, professores, jornalistas, escritores, temos ao nosso alcance, e é um pouco o nosso dever nesse momento que a gente está vivendo. Então, fico muito feliz da Lígia ter puxado essa iniciativa e ter montado essa mesa que é tão significativa. Eu também queria fazer aí uma coisa mais pessoal. Essa mesa quase toda ela tem muito sentido para mim. Essas editoras, Civilização Brasileira, a Zaá, a Paz e Terra, foram editoras que me formaram. Quando eu fazia faculdade, eram as editoras onde a gente conseguia ler os livros que nos interessavam, os livros que traziam discussão política, discussão sobre o Brasil, os autores que nos interessavam, desde o Robesbaum, Celso Furtado, Caio Prado, enfim. Eram nessas editoras que a gente ia buscar as nossas referências intelectuais e também as referências políticas. Então eu tenho assim, uma relação intelectual muito pessoal com essas 3 editoras. Era isso. Então nós vamos passar a palavra, vou passar a palavra, pode seguir assim.
ou pode seguir assim, tanto faz, né, vou passar a palavra para o Paulo Roberto Pires, que é o que está aqui, ou estão todos à minha esquerda, né? Pois é, eu não estou numa posição tão confortável assim, eles estão todos na minha esquerda, eu vou passar Então eu vou passar para o Paulo Roberto e a gente vai seguir essa dinâmica. Entre 15 e 20 minutos, quando já tiver 15, eu aviso, só para vocês se referenciarem, não é uma coisa rígida, tá bom? Precisa botar isso. Precisa. Você quer isso, Paulo? Eu tenho que pôr esse. Porque, aliás, eu falei assim, mas não sei se gravou, deve ter gravado. E para a sala vai assim? E eu não preciso desse, é isso? Não, porque chegou a gravar. Ah, preciso também desse. Tá, porque... Para gravar e outro para ficar. Ah, ok. Oi. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a Lígia Jobim pelo convite, ao Daniel Lousada também por nos receber aqui, e a todos vocês que estão aqui. Não posso deixar de falar de saída a Cristina Zahar, a Aninha Zahar, que estão aqui, filhas do Jorge, estão aqui para ouvir essas conversas, essas histórias que elas sabem tanto, né, que elas já ouviram tantas vezes. Né? Revendo a minha pesquisa sobre o Jorge, eu lembrei, os 3 editores que estão aqui representados, eles fazem parte de uma lista, pouco lisonjeira num determinado momento, perigosa num determinado momento. Né? A pesquisadora Luciano Lombardo Costa Pereira fez uma tese chamada Tese Negra dos Livros, a Lista Negra dos Livros Vermelhos, uma análise etnográfica dos livros apreendidos pela Polícia Política do Rio. E esses livros formam uma biblioteca de apreensões. E os 3 editores aqui reunidos são os campeões dessa biblioteca, são os preferidos. Né? Assim, no acervo da polícia tem 60 livros da civilização brasileira, 51 da Paz e Terra e 30 da Zahar. Né? É uma tragédia, mas é um atestado de coragem também. Né? Isso diz muito dos editores aqui representados. Né? Em 64, no momento do golpe, no final de 64, do ano do golpe, a Zahar tinha publicado 143 livros. Né? O primeiro, o Manual de Sociologia, tinha chegado nas livrarias 7 anos antes, em 57. Né? A editora, durante esse tempo, ela foi se mostrando, à medida que ela foi se posicionando melhor e cumprindo os objetivos do Jorge, ela foi se posicionando como um alvo preferencial daquela ditadura, mas de qualquer ditadura. Para não deixar dúvidas, a partir de 62, a data não é muito precisa, 61, 62, ele passa a imprimir nos livros, na 4ª capa, né? A cultura a serviço do progresso social. Né? Claro que vocês podem imaginar que progresso social e ditadura são coisas que não combinam. Né? Um burocrata da repressão, né, num documento muito importante chamado Consideração sobre as Editoras Brasileiras, ele faz uma observação que eu acho boa também. Progresso social entendido de modo diverso por aqueles realmente democratas. Né? Então, ou seja, era uma marca, a editora se fez como uma marca, não de enfrentamento à ditadura, de enfrentamento pontual à ditadura. Era natural que a ditadura tomasse como inimiga, é claro, porque promovia ideias e a liberdade de pensamento que não é bem aceita e não é bem acolhida por qualquer regime autoritário, né? Aquele e esse que aí está. Ou seja, é uma coisa que não combina com regimes autoritários. Né? Eu sei que muitos de vocês aqui conheceram o Jorge, mas eu queria, e ele não gostava que falasse da vida dele, então para o biógrafo é um peso danado, né? Mas eu vou trair ele mais uma vez e contar 2 episódiozinhos que eu acho que são 2 episódios biográficos que são importantes, né? Primeira é um pouco sobre a origem, a formação intelectual do Jorge Zahar, né? De como que a posição política vem muito da origem social e da formação intelectual, né? Filho de imigrante, né, de um libanês e uma francesa, muito pobres, né? Ele teve uma vida muito sacrificada, muito difícil, foi autodidata, lia o que passava pela frente, tinha uma certa vantagem de ter o francês herdado pela mãe, e que a mãe, a Marie, né, era filha de uma família operária em Lyon,
chegou por aqui, gostava de Luiz Carlos Prestes, né, tinha uma coisa, embora nunca tenha tido uma vida partidária, o Jorge frequentou o Partido Comunista. Ele fala, num determinado momento, não tinha muitas nuances, ou você era do PCB, ou você estava do outro lado, não tinha as nuances da esquerda naquele momento, né? Nós estamos falando aqui dos anos 30, 40, né? Os anos de formação dele, né? Então, em 36 ele queria ir para a Espanha, lutar na Guerra Civil, mas tinha outros compromissos aqui, ele tinha que ajudar a manter a família dele, né? Então, as convicções, o engajamento político dele foram se tornando mais cristalinas e coisa, através do catálogo, ou seja, através das escolhas que formaram aquele catálogo. Numa correspondência dos anos 80, ele se define politicamente, eu vou ler aqui rapidinho, eu que na Inglaterra talvez seja um liberal, ou na França um homme de gauche, partidário de Mitterrand, no endurecimento maior do regime brasileiro, seria considerado comunista. Da mesma forma que na União Soviética seria direitista, ou revisionista, e despachado para a Sibéria. Né? Então, acho que isso diz muito do humor dele, né, que é um traço fundamental, mas um pouco do posicionamento político. Na verdade, é um humanismo, uma formação humanista sólida, que vai se aliar à esquerda quase que naturalmente, né, por uma afinidade intelectual de valores, e que isso vai se refletir na Constituição da editora e no que a editora vai sofrer com isso, né? A outra nota biográfica, breve, e a Cristina e a Aninha estão aqui, que essa história de respeito a elas, eu peço licença para contar, é que também no final de 64 ele teve que tirar elas duas e o Jorginho do Bennett, eles estudavam no Bennett, porque o sobrenome Zahar não era bem-vindo no Bennett, nenhum sobrenome que tivesse alguma afinidade com a esquerda era bem-vindo no Bennett. Professores foram demitidos porque adotaram o livro A História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman, que o Jorge dizia que era o livro da vida dele. Era o livro mais importante que ele tinha editado na vida. É um livro que atravessa gerações, né, que formou várias gerações e que ainda está em catálogo até hoje. Eu acho importante pontuar isso para a gente pensar também e lembrar, né, que o trabalho do editor é sempre um posicionamento, né, e que a repressão não se instala de uma vez, ela começa aos poucos. Eu acho que isso é importante para lembrar disso, né? A História da Riqueza do Homem era o livro, ele dizia que era o livro da vida dele, e começava uma relação muito intensa da Zahar com a Monthly Review. A Monthly Review foi fundada em 49, uma revista americana fundada pelo Huberman e Paul Sweezy, e que era uma espécie assim, uma concentração da esquerda democrática americana, né? E o Jorge tinha uma ligação muito direta com a Monthly Review, o catálogo tinha uma ligação muito direta. E ele dizia assim, acho que fui o editor que mais publicou livros marxistas estrangeiros. Mas ele fazia questão de dizer assim, mas sempre autores não soviéticos. O que ele queria dizer, né? Escaldado do stalinismo, autores independentes. Ele dizia, aspas, é bom chamar a atenção para isso, pois é claro que me interessava publicar livros de autores que tinham liberdade para dizer o que quisesse, né? Então esse catálogo é marcado um pouco por essa sutileza, que é muito importante, né? Como a gente sabe, liberdade plena, total, não é muito o nosso negócio, né? Não é o forte da história do Brasil, né? Então o Jorge foi fichado pelo DOPS pela primeira vez em 1950, né? Como signatário de um manifesto vago a favor da liberdade de expressão, e depois, e também, isso pesou a vida inteira dele, havia uma anotação que ele era o irmão dele, o Ernesto Zahar, o irmão mais velho, tinha vastos antecedentes comunistas, aspas, para a palavra da polícia, né? Então, isso lhe pesou a vida inteira, né? Mas o fato é que no ano que antecedeu a instalação, o golpe, e depois os anos da ditadura, naturalmente, ele foi se colocando cada vez mais publicamente, né? Ele tinha uma distinção célebre que dizia que editor não é um intelectual, editor é alguém, aspas, sensível ao fenômeno cultural. Mas o fato é que, na relação com a ditadura, ele passou a se posicionar como um intelectual público, né? E em 63 ele assina uma coisa bastante importante, que é o manifesto de fundação do Comando dos Trabalhadores Intelectuais, que não deu em muita coisa, né?
E em 65, outro manifesto aí muito sério, Intelectuais e Artistas pela Liberdade, em protesto pela prisão do Enio Silveira, né? E é um manifesto nesses termos, né? Os intelectuais e artistas brasileiros abaixo assinados pedem a imediata libertação do editor Enio Silveira, preso por delito de opinião. Não entramos nos méritos das opiniões políticas de Enio Silveira, mas defendemos seu direito de expressá-lo livremente, né? Era uma página inteira de jornal, porque o Enio foi o editor que foi mais sacrificado frontalmente, né? Foram 7 prisões, eu acho, né? O Jorge dizia, o Enio é um suicida, né? Ficava apavorado, né? Sobretudo com os artigos que o Enio publicava, as cartas ao Marechal, as epístolas ao Marechal, tá? As epístolas ao Marechal, né? Mas, aí a Zaha se distinguia um pouco da civilização brasileira, porque eram poucos os títulos de confronto da Zaha. Ele sempre atuava na mesma coisa de ciências humanas, mas o que não o livrou de nada, mas simplesmente baixou um pouquinho a voltagem desses enfrentamentos, né? Ele contou nos anos 90, o Jorge, em dezembro de 68, joguei fora 6.000 páginas traduzidas. Tinham, por exemplo, os escritos de Engels, o que era muito forte para a época. Não abri mão da minha linha, mas também não abusei. Ele tinha uma coisa muito estratégica, né? de os enfrentamentos necessários, tinha um posicionamento muito estratégico, né? Eu já falei aqui desse relatório, né? Considerações sobre as editoras brasileiras, né? De 71. E eu queria ler para vocês só um pedaço de umas avaliações desse relatório, que não é assinado, né? Que é curioso para a gente ver como é que a linguagem da repressão da época se encontra ecos bem terríveis com o que você lê hoje, pessoas falam e escrevem hoje, né? Todos esses livros, eles são identificados por uma ação ideológica antidemocrática, né? Pelo regime, né? Na avaliação do parecerista, lá do censor, Capitalismo Monopolista, do Paul Suisse, e o Capital, de Marx, são obras de orientação suspeita. Ele diz que a Zaha publica sociologia, aspas, para oferecer aos mestres e alunos livros que divulgam e justificam o marxismo, né? Sendo um exemplo dessa suposta estratégia, a antologia Textos Dialéticos, uma antologia de Hegel, né? A breve história do socialismo, do Norman Mackenzie, seria, e eles dizem o seguinte, a repressão é o seguinte, em ciência política, a Zaha também se preocupou em difundir o socialismo, né? A Zaha, eles acusam, né, é responsável por trazer ao Brasil Marcuse, livros que, aspas, tanta agitação provocaram no mundo inteiro, né? E eles acham até que o Reich, né, que a revolução sexual faz parte de uma linha revolucionária que pretende atingir os seus objetivos de conquista através da dissolução dos costumes. E das famílias. Estamos ouvindo tudo agora, né? Então, e aí vai o parecer do sujeito, do burocrata lá da revisão. Examinamos mais detalhadamente as edições da Zaha, porque são as mais procuradas pelos estudantes, de modo especial universitários, pois as mesmas procuram se enquadrar em matérias como sociologia, ciências sociais, história, economia, administração e psicologia. Ou seja, até a repressão entendeu direito o catálogo de Jorge Zaha, né? Você entendeu perfeitamente. O pequeno detalhe era que esse catálogo indispunha ele com o regime. Eu acho que é impressionante, quer dizer, depois dos enfrentamentos com a ditadura vão ter uma série de episódios miúdos e episódios familiares, e que era muito difícil no momento da ditadura que se entendesse a linha editorial criada ali. Não vamos esquecer que o primeiro tradutor do primeiro livro da Zaha era o Otávio Alves Velho, um general, né? O pai do Gilberto e do Otávio Velho, que era um general formado em West Point, da elite intelectual, traduziu quase 100 livros, né, ao longo da vida, foi um colaborador do Jorge muito importante, ajudou muita gente com a repressão, né, a se livrar da repressão. Então, era um pouco enigmático, ou seja, não havia enigmático no sentido que você estava ali publicando clássicos pela primeira vez, né? O Paulo Francis dizia que era uma universidade, que o Jorge Zaha criou uma universidade portátil, né? Uma universidade
uma universidade no bolso, né? Aquilo formava a universidade. E é verdade, porque o começo da editora era justamente isso, a percepção de um livreiro, do Jorge, né? De que as universidades não tinham à sua disposição bibliografia em português e que era importante fazer livros para a universidade. Se a gente está falando aqui dele, isso é muito importante porque a editora praticamente organiza e molda um pouco a publicação de livros de ciências sociais no Brasil no formato contemporâneo. Está tudo ali embrionariamente, né? Mas sobretudo, de que esses enfrentamentos com a ditadura, com a coisa ditatorial, não são vamos dizer, uma militância, vamos agora fazer isso, assim, são uma consequência absolutamente natural de um pensamento que, obviamente, não pode fechar com o regime de exceção. Eu acho que isso é muito importante, né? E eu acho muito curioso, mas não de todo surpreendente, né, que no ano passado a Zahar tenha publicado, a editora Zahar, que continua, né, com a mesma orientação, tenha publicado um livro chamado Como as Democracias Morrem, né, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, que é um diagnóstico do que foi publicado antes da eleição, é um diagnóstico do que aconteceria, é o diagnóstico que está acontecendo, é um livro incômodo, porque cada vez que você consulta ele, tem mais um capítulo que bate com o noticiário, né? Então, assim, pode em algum momento ser considerado um enfrentamento, mas não é enfrentamento, o enfrentamento é natural. Quando você publica com integridade, quando você tem valores a defender, nenhum intolerante, nenhum idiota, seja ele militar ou civil, pode aceitar. A inteligência é absolutamente inaceitável para essas pessoas, né? Eu acho que aí a gente pode continuar. Né? Queria fazer. Obrigada, Paulo. Obrigado. A lapelinha. Tem que pôr esse aqui também. Põe a lapela também. Tá bom. Depois a gente vai para o Facebook, Tá bom. Bom, boa noite a todos. Também queria agradecer muito o convite da Lígia, da Rita, que estão por aí, e da livraria, conhecer o Daniel. Voltar a Leonardo da Vinci é um prazer enorme. Né? Então é muito bom dividir a mesa aqui com o Marcos e com o Paulo, sob a supervisão da minha queridíssima Maria Paula. Então, muito bom, agradeço muito o convite, né? Bom, depois que eu fiz um perfil do Enio, assim, ainda tenho sido chamado para falar um pouco a respeito do editor, né? E eu confesso que não é uma tarefa das mais fáceis falar sobre o Enio, né? Porque eu escrevi lá um monte de páginas e não dei conta de nada. Eu só comecei a escrever sobre o Enio, porque é muita coisa, sabe? Ele fez muita coisa, ele é uma figura múltipla e nem um pouco parecida com um editor típico, né? Aquele editor que fala pelos livros, né? O Enio falava pelos livros e falava pelos cotovelos. Ou seja, o Enio é outra coisa. Ele era um editor, mas era um editor militante, um militante editor, sei lá que categoria que a gente podia falar dele, né? Enfim, então é um mar de coisas para falar do Enio. Eu tenho 15 minutos aqui para falar dele. Mas, enfim, porque é o seguinte, né? Desde sempre o Enio, ou seja, pelo menos desde 43, com 18 anos, né, ele adentrou no ambiente editorial, né, pelas mãos do Monteiro Lobato, uma história conhecida que depois a gente pode contar, e tal, para não mais sair. Ele entrou aos 18 anos e nunca mais saiu. Então ele morreu aos 70 anos. Né? Enfim, fez tudo. Então realmente é muito difícil de falar dele, né? Assim, enfim, o que eu pensei aqui para falar com vocês hoje, né? E eu pensei em dividir essa intervenção aqui em 3 partes, né? Uma da ditadura militar, que eu acho que tem a ver com o mote da mesa, né? Era a questão da ditadura militar e tal, né? Depois eu vou pensar um pouco ele e a cultura brasileira, pensar um pouco assim alguns aspectos do papel que ele representou para a cultura brasileira, para o mundo editorial e para a cultura brasileira, né? E eu termino falando um pouco, que eu estava conversando aqui com as pessoas sobre
o que se escreveu e o que se deve escrever sobre o Enio Silveira. Né? Estou fazendo uma campanha, aqui já falei com o Paulo, estou fazendo uma campanha para se escrever uma biografia do Enio e acho que uma das coisas que eu quero falar é isso. Né? Então, falar sobre quando quando a gente vê falar sobre o Enio na época do regime militar, né, comecei a ler, estudar, né, me veio à mente uma expressão bem antiga, mas eu acho que é meio assim, fiel para o que eu estava querendo dizer naquele momento, né? Porque o Enio era visto e tratado como um inimigo figadal. A palavra é feia, né? Mas eu acho que é isso, né? O que é um inimigo figadal, né? É aquele por quem se nutre uma hostilidade aberta e profunda. Era isso que o regime sentia. Não só pelo Enio, né? Mas pelo Enio, certamente, eu acho que essa expressão, ela faz sentido. É um inimigo... É um inimigo figadal, né? Ou seja, né? Daí então a violência das prisões e perseguições a ele, a vários dos seus amigos e ao trabalho da editora, né? Foi uma verdadeira caçada ao Enio Silveira, né? Ou seja, inquéritos e processos de cunho político ideológico chamados IPMs, prisões, foram 7 prisões, o Paulo já falou, né? Inclusive ameaças de fuzilamento, né? Aquelas coisas que eles faziam, né? Eles colocavam as pessoas em fuzilamento. Ele conta isso, por sinal. Tem uma passagem num livro que eu recomendo muito, que é o livro Editando o Editor, o depoimento dele, que é um depoimento assim, avassalador, o termo é esse, né? Ele conta esse episódio da ameaça de fuzilamento que ele sofreu quando ele foi preso, né? Enfim, então você tem prisão, ameaça de fuzilamento, censura, confisco de livros da civilização brasileira, cerco financeiro à empresa, também sofreu um cerco financeiro, e mais, a civilização brasileira foi alvo de ataques terroristas. Foram 3 ataques terroristas, um incêndio no depósito da imprensa, que causou um enorme prejuízo à editora, e 2 atentados à bomba, um no depósito e outro na livraria, né? Que era aqui na 7 de setembro, era aqui pertinho, né? Até ele conta uma história também meio engraçada, né? Em meio a essa tragédia toda, ele também tinha um certo humor, assim, para se mostrar meio senhor da situação. Ele conta uns casos, de quando ele ligaram, até o Sérgio que contou essa história, o Vitor, que contaram, olha, explodiu uma bomba na livraria. Ele chegou lá, viu um monte de cabeças, né? Falou, que isso, meu Deus, morreu muita gente. Não, era porque a loja, a livraria era perto de uma loja de perucas, né? De perucas, né? E, enfim, de vez em quando ele soltava umas histórias assim, né? Ele tinha esse humor, assim, um lord, né? Um aristocrata, o Enio era, né? Mas enfim, né? Ele conta muitas coisas sobre a prisão, não tem tempo para contar, são muitos episódios interessantes e tal. Tem até o famoso IPM da feijoada, né, que o Gaspari conta, outros contam. Ele fez uma comemoração, uma homenagem ao Arraiz, fez uma feijoada e a polícia foi lá, prendeu todo mundo, inclusive o porteiro, o Enio, os empregados. E isso que desembocou nesse manifesto assinado pelo Jorge e por muito mais. Mas tem muita história aí a respeito da prisão. O que eu acho bem interessante, muito assim, ele foi preso várias vezes, foi preso depois do AI-5, assim, ele, a torcida do Flamengo, né? Muita gente foi presa depois do AI-5, no dia 14, e aí ele ficou 23 dias preso na polícia do Exército, se eu não me engano. E aí tem um documento fantástico, que é o diário de prisão dele. Esse diário de prisão do Enio, só ele daria um livro. É impressionante a narrativa dele a respeito do diário de prisão, conta muita coisa, enfim. Mas eu acho que senão eu não vou ter tempo. Mas é bem interessante, ele se mostra muito altivo, assertivo na prisão, traduz Bertrand Russell na prisão, faz o diabo na prisão, né? E muito assertivo. Quando ele recebia a família, que ele caía, pô. Claro, né? Por razões óbvias. Preocupado tanto com a família quanto com a empresa, mas na relação com os militares ele é muito assertivo,
naqueles moldes das cartas, que é epístolas ao marechal, interpelando os militares o tempo todo. É impressionante o Diário. Enfim, o Diário dá pano para manga, só aquilo ali, um bom escritor faz a festa. Né? Enfim, e tem muitas outras coisas a respeito desse momento, né? Porque paralelamente a tudo isso, ele está fazendo muita coisa. Né? Nesse período, entre 65, 68, 69, ele está fazendo um mar de coisas, entre outras coisas, a revista Civilização Brasileira. Então, em meio às prisões, em meio ao cerco financeiro, em meio a essas coisas que a gente está falando aqui, ele vai criar a revista Civilização Brasileira, depois vai criar a revista da Paz e Terra, a editora Paz e Terra, e vai fazer muitas coisas que eu vou falar aqui. Então, o que eu acho interessante, então, para além disso, desse momento difícil, complicado, de perseguição, o que eu acho legal é puxar para o outro lado da minha fala, que são as realizações, as iniciativas, o que ele fez, e muita coisa que está aí ainda, né? Quer dizer, o Enio veio para o Rio, o Enio paulistano, né? Veio de uma família de família Silveira, é uma família importante lá em São Paulo, de escritores, e, enfim, Diná Silveira é parente, Helena Silveira, acho que é avô, Valdomiro Silveira, enfim, tem um mundo de Silveira, escritores e figuras importantes da intelectualidade paulista e brasileira. Ele vem dessa linhagem, né? O Enio, né? E veio para São Paulo, ele entrou na vida editorial pelas mãos do Monteiro Lobato, ficou na Companhia Editorial Nacional, né? Casou com a filha do dono da Companhia Editorial Nacional, foi para os Estados Unidos, foi decisiva a presença dos Estados Unidos, a viagem que ele faz aos Estados Unidos, entre, acho que é 46 e 48, por aí, e ele volta a 1000 nos Estados Unidos. Né? E aí que o Otários o chama para tocar a civilização brasileira aqui no Rio de Janeiro. Ele chega aqui no Rio de Janeiro e vai ajudar a mudar, a alterar o perfil editorial do Rio de Janeiro a partir daí. Né? Ele vai tomar uma série de medidas. Quem fala muito, eu estou citando o Hallowell, naquele Livro do Brasil, que é um livro referência chave, importantíssimo, uma das obras mais importantes escritas sobre o Livro do Brasil, e há um capítulo especial sobre o Enio Silveira. Né? E aí ele conta algumas medidas, várias das medidas que o Enio toma aqui. O Enio dizia que ele queria desmistificar o livro. Muito interessante isso, né? Desmistificar o livro. Né? Então, essa coisa de fazer publicidade para o livro, colocar o livro na casa das pessoas, né? Facilitar o manuseio do livro, né? Orelha, tudo isso tem a ver com o Enio Silveira, que tem a ver com a experiência dele em Nova York. Né? Então, ele vem para cá e faz isso tudo, né? Faz também outras coisas que ele faz importantes. Ele abre espaço, porque a grande figura do mercado editorial aqui é o Zé Olímpio, né? Articulado aí o pessoal da Academia Brasileira de Letras, a alta intelectualidade, vamos chamar assim. O que o Enio faz? Ele se articula às novas gerações de escritores. Então é Enio que vai publicar Fernando Sabino, Carlos Heitor Coni, Milor Fernandes, Antônio Calado e etc. Então ele vai abrir esse espaço também, né? Enfim, então o Joás, isso eu tirei do livro do Paulo, que eu recomendo muito, o retrato, a biografia, como é que você chama aquilo? É um perfil. Um perfil que o Paulo fez sobre o Zahar, tem passagens maravilhosas e enfim, também um material iconográfico lindo, né? Mas o Paulo conta umas histórias ali, que o Enio e o Zahar eram muito amigos, né? Era Enio, o Zahar e o Paulo Francis. O Paulo Francis mesmo, o Paulo Francis. Muito amigos. Mas o Paulo conta uma história, uma coisa que eu acho interessante, que o Zahar fazia uma distinção entre a Zahar e a civilização brasileira. A Zahar era para ele uma história universitária, para cobrir ali a FNFI, né? Para cobrir ali, né? E ele chamava a Brasileira de uma editora cultural, né? Que tinha um perfil mais amplo, né? Um projeto o Jorge não mais editava amplo. ficção. Hã? Ele não editava ficção. Não editava ficção, exatamente. O Enio
Andava tanto na ficção nacional quanto internacional. Sartre, Huxley, o que vocês quiserem. George Orwell, Hemingway, Scott Fitzgerald, é tudo aí pela civilização brasileira. É só isso que o cara está fazendo, só isso que ele está fazendo, né? Mas enfim, então ele fez muita coisa. Então é realmente uma editora cultural. Eu acho que o Jorge Arco tem razão nesse sentido, né? E outra coisa, enfim, ele fez, além disso, ele também inventou algumas coleções que foram muito importantes, né? Tem a coleção Retratos do Brasil, que ele dizia que era uma espécie de brasiliana viva. Acho muito boa essa expressão, muito boa. Ele é crítico, né? Ele dá porrada também nos seus companheiros editores, né? É uma brasiliana viva, que ele chama, e a famosa, muito importante, muito decisiva, Cadernos do Povo Brasileiro. Cadernos do Povo Brasileiro, que eram os livrinhos de bolso, né, para movimentar aí aquele projeto nacionalista dos anos 60, ali, janguista, etc. O Enio também fez parte e coordenou o comando dos trabalhadores intelectuais, que o Jorge também fez parte. Enfim, só essas coisas que ele está fazendo. Paralelamente, ele vai ser uma liderança importante no livro, né? Ele vai participar do Sindicato Nacional dos Editores de Livro, chegou a presidente, etc. Fez uma série de iniciativas nesse campo também, né? Então era essa figura que o regime tinha como inimigo figurado, né? Na época, como eu falei, e aí voltando para o regime militar, avançando um pouquinho, aí que diz, na década de 60 ele vai fazer uma série de coisas também. A mais conhecida delas, a mais significativa, A Menina dos Olhos, do Enio, é a revista Civilização Brasileira. Um veículo que fez história, tem sido muito estudado, não com razão, que ali foi um veículo muito interessante no momento que as esquerdas tinham acabado de serem derrotadas em 64, é um momento de redefinição das esquerdas. É um veículo de pensamento, um veículo importante, decisivo para a reconstrução das esquerdas no Brasil, né? E Enio era ligado, tinha ligações, tinha vínculos orgânicos com o Partido Comunista, mas ele dizia aquela história, né? Eu sou comunista, a livraria não. Então ele sempre procurou tentar demarcar um espaço da direção do PCB. Tanto que ele vai publicar trotskistas. Você imagina o pessoal do PCBão? Você, né, trotskistas, etc. E também esse marxismo, esse eurocomunismo, eu já chamado marxismo ocidental, vamos dizer assim, né? Vai ser ele que vai publicar também Gramsci, a primeira coleção do Capital também vai ser nesse momento. Anos 60, a gente está falando dos anos 60. Entre uma prisão e outra, isso está rolando nesse momento, né? Ele manteve conexões importantes com jovens intelectuais, como o próprio Leandro Conder, Carlos Nelson Coutinho e etc., dessa ala um pouco mais arejada aí do Partidão, que o Enio teve uma conexão forte com esse pessoal, saindo um pouco da ortodoxia dos manuais soviéticos. Tanto ele quanto o Jorge demarcaram isso, fizeram isso, eu acho isso importante, né? Aí eu não vou entrar, mas aí tem a questão da crise, é uma discussão enorme, não tenho tempo. Por que tem a ver com o cerco financeiro, claro, que a editora sofreu, mas tem a ver com outras razões também. Tá, já estou terminando. Mas, enfim, tem a ver com a crise e tal. Ele dá um depoimento interessante sobre a crise, o Enio dá um depoimento. Vou ler um trechinho para vocês. Né? Ele fala, porque, por exemplo, em pleno aquele período lá mais começo do regime militar, 65, 68 e tal, a revista Civilização Brasileira foi um estrondo, né? Depois, mais tarde, já no período de transição, ele fez encontros com a Civilização Brasileira, uma espécie de tentativa de retomar a experiência, a revista, aí não deu muito certo. Né? Por que aquela editora, já no processo, parecia que a gente estava caminhando para um regime mais aberto, por que não deu certo? Né? Essa aí é uma
questão, a meu ver, em aberto, viu? A gente tem que estudar isso melhor. Ele diz o seguinte, né? Mas ele diz assim, mas por esses paradoxos que tornam ainda mais confusa a história de certas pessoas e de determinadas nações, a restauração da ordem democrática, ou melhor dito, da aparência democrática, tornou como que redundante ou supérflua nossa atuação de partisã editoriais. Ele falou. Interessante, né? Exaurida por anos de luta, a civilização brasileira e eu nos demos conta de que estávamos agonizantes em termos empresariais ao chegar à praia depois da tempestade. Também é bonita a imagem aí, né? Pensando que é mais fácil ser do que ter, passamos a editora a outras mãos, com certo mais fortes e competentes e tal. Depois vai para Bertrand e etc. Enfim, aí tem uma outra história aí que também precisa ser melhor compreendida. A gente está ainda engatinhando para compreender isso aí, né? Enfim, ele, como eu falei, né, ele morreu aos 70 anos, tem uma obra vastíssima, né? E a gente tem que tratar de conhecer melhor, dialogar com a narrativa dele. Ele tem uma narrativa muito poderosa. Então é fácil a gente comprar a narrativa dele. Enfim, tem que lidar com ela e tentar humanizar esse herói aqui, mas não é fácil. Não é fácil. Para terminar mesmo, Paulinha, eu queria só falar, última coisa, o que tem sido escrito pelo Enio, né? Eu acho que é crescente, eu acho que a produção está avançando, mais sobre a civilização. A civilização tem muitas dissertações, a própria Maria Rita mesmo tem trabalho, e tem muitos trabalhos a respeito da civilização brasileira, que bom. Né? Sobre o Enio tem alguma coisa, né? Eu acho que tem 2 livros que são incontornáveis, para quem quiser estudar e tal, 2 livros são incontornáveis quando a gente fala do Enio. Um é essa, já falei, da avassaladora entrevista, e o outro é um livro incrível que o Moacir Félix organizou. O Moacir Félix era o braço direito do Enio. O Moacir Félix fez um livro muito, muito interessante que chama-se O Arquiteto de Liberdades, que ele reúne um material, reúne esse diário de prisão, reúne textos da lavra do próprio Enio, enfim, é muito legal, é um baita livro, né? Para além desses 2, tem o Hallowell, como eu falei, o capítulo dele é muito interessante. Eu acho que o melhor trabalho acadêmico a respeito do Enio ainda é um trabalho antigo, mas é um trabalho que me parece muito interessante, é de um sociólogo, Luiz Renato Vieira, que Consagrados e Malditos, os intelectuais e a civilização brasileira, é um bom trabalho, mas enfim, eu acho que ainda há algumas lacunas, e está faltando uma biografia do Enio, gente, está faltando, acho que está faltando mesmo, né? Para acabar mesmo, juro, eu só queria ler um trechinho pequenininho, que para inspirar, o que era o projeto Enio, o que ele queria, né? Eu botei isso numa espécie de epígrafe, mas eu queria terminar com isso, tá, Paula, se você me permite, né? Quando do lançamento do livro do Mário da Silva Brito, um livro de poemas, o Enio fez um prefácio. As pessoas até utilizam porque é um prefácio bonito, sabe? Mas ele escreve um negócio aqui que eu gosto, ele diz assim, ó: além de amigos, MSB, ele chamava o Mário de MSB. Além de amigos, MSB e eu tínhamos agora a condição de colegas de métier, ambos, né, trabalhando na editora, né? Mas não era só isso. Acreditávamos no Brasil, acreditávamos nas imensas possibilidades de nosso povo avançar rumo à plena realização, desde que fossem eliminados de seu caminho os empecilhos tradicionais, miséria, fome, doenças, incultura, resultantes da exploração cruel a que sempre esteve submetido tanto pelas classes dominantes nacionais como pelas potências imperialistas que, por sua vez, as controlavam. Para alcançar a eliminação desses empecilhos, punhamos e ainda pomos muita fé na eficiência dessa arma branca, o livro, dessa arma branca, silenciosa e paciente, que é o livro. A despeito da eterna perseguição em que todas as épocas e sociedades sempre lhe movem as forças do obscurantismo e da prepotência, ele é instrumento capaz de revolver o mundo e fazer os homens a repensá-lo criadoramente.
É isso, gente. Obrigado pela atenção. Setembro. Ah, é. Lapela. Que ano que é esse? Acho que 61. 61, ainda antes do... Bom, boa noite. Queria agradecer a Lígia Jobim, a Rita, o Daniel Lozada pelo generoso convite aqui para vir falar do meu pai, a Maria Paula, que vai estar mediando aqui o nosso evento. É sempre difícil falar sobre o nosso pai sem carregar na emoção ou na imparcialidade, mas eu vou tentar, vou fazer o meu melhor. A gente está falando aqui de editores e de editoras, né? Mas a verdade é que eu não posso falar do meu pai à frente da Paz e Terra sem antes falar do jornal Opinião, que foi de onde surgiu a ideia da editora e a necessidade da editora. Agora, antes eu vou contar um pouco sobre a história do meu pai, rapidamente. Meu pai também é descendente de imigrantes armênios que fugiram da Armênia por conta do massacre dos turcos, o famoso genocídio armênio. Foram dar em São Paulo e eles foram trabalhar com tecido e eram comerciantes de tecido em São Paulo. E na medida que foram prosperando, abriram uma loja em São Paulo, foram crescendo, acabou a Segunda Guerra Mundial, entraram para a indústria, ganharam muito dinheiro e viraram parte da burguesia brasileira. Meu pai era de família muito rica, entrou na Universidade de Engenharia, mas logo se interessou pela política por conta de amigos. Ele teve a sorte de ficar logo muito amigo do Rubens Paiva, que foi o grande amigo da vida dele. Então era Rubens Paiva, Nino Afonso, Marcos Pereira, o próprio Fernando Henrique também ele conhecia, embora fosse mais jovem, mas ele já tomou gosto pela política e entrou, virou presidente da UEE, União de Estudantes Estadual. E com isso ele foi galgando, aí começa, vamos dizer assim, logo depois que ele se forma, ele tem uma carreira profissional extraordinária, porque ele cresce muito como profissional, vira logo com 27 anos, ele vira presidente do sindicato patronal da indústria têxtil, que era o maior sindicato de São Paulo, que empregava mais gente. Entra para a Fiesp, vira diretor financeiro da Companhia de Ferrovia de São Paulo, fica amicíssimo do Zé Hermílio de Moraes. Enfim, eu estou contando isso tudo porque é importante saber de onde ele veio, para saber onde ele chegou. Ele era uma pessoa assim, muito identificada com uma burguesia nacional de São Paulo, que era muito tradicional, mas por conta desses contatos que ele teve, ele começou a desenvolver um pensamento crítico. Ele foi depois nomeado pelo Franco Montoro, na época que era ministro do Trabalho, para ser interventor na Confederação Nacional da Indústria, aqui no Rio de Janeiro. Foi o primeiro contato com o Rio de Janeiro que ele teve. E aí ele já como, enfim, pelo lado dos industriais, foi a favor do 13º, da votação 13º no Congresso e vibrou com isso, que não é uma coisa muito normal, né? Bom, depois ele foi convidado para ser ministro no gabinete do Santiago Dantas, não foi aceito, o Estado de São Paulo fez uma campanha contra ele muito grande, mas ele se mudou para o Rio, comprou uma grande indústria no Rio e veio morar aqui no Rio. Ele foi nomeado do Conselho Nacional de Economia. E aí, em 67, começa uma segunda fase dele, porque ele era muito crítico ao governo, já estávamos vivendo a ditadura, e por conta disso, ele era um empresário, e naquela época ainda, empresário não brigava com o governo, porque tinha que trabalhar com o Banco do Brasil, enfim, e ele tinha uma indústria. Com isso, começou uma perseguição a ele, e o Jarbas Passarinho caçou
a condição dele de todos os sindicatos, de diretor ou presidente, e com isso ele ficou proibido de trabalhar com o Banco do Brasil. Isso começou a causar problema para a empresa, ele teve que sair do Brasil e ele foi morar em Nova York, depois juntou com a família, a gente teve um exílio em Londres. Bem, a gente estava vivendo em Londres quando a filha do Rubens Paiva foi passar mais férias com a gente e levou uma carta do Rubens dizendo a ele que podia voltar para o Brasil porque a situação estava melhorando. Naquela estadia, a gente leu a carta na mesa e naquela estadia dela lá, em janeiro de 71, o Rubens foi preso e sumiu. Aquilo ali abalou muito meu pai, ele ficou muito abalado, ele estava preparando para voltar e de repente o melhor amigo dele sumiu. Eu tenho, assim, certeza que isso foi fundamental para essa segunda fase da vida do meu pai, porque ele volta para o Brasil mediante um acordo com o governo, um acordo que foi assinado no aeroporto de Heathrow, onde uma eminência parda, um advogado conhecido aqui do Rio de Janeiro, visitou ele e falou: olha, a gente garante a tua volta para o Brasil desde que você passe todas as suas ações de todas as suas fábricas por um cruzeiro aos seus sócios. Aí você vai voltar para o Brasil, você já não vai ser mais um líder empresarial e a gente garante a tua volta para o Brasil. A alternativa era ver as empresas quebrarem, porque eles disseram: olha, se você não assinar, não só você não volta para o Brasil, como também a gente vai quebrar suas empresas, restringindo ainda mais o crédito. Então ele assina e volta para o Brasil. Nessa estadia em Londres, ele fez muito contato com algumas publicações e aí ali germinou uma ideia de fazer uma publicação no Brasil, um semanário, para comentar os fatos, os maiores problemas do Brasil. Meu pai vivia o Brasil. É engraçado que isso é uma coisa comum ao Jorge Zahar e ao Enio. Eles pensavam muito Brasil. O almoço e jantar era Brasil. Eu, garoto, eu tinha um ciúme enorme da Petrobras. E meu pai falava da Petrobras assim diariamente, mas várias vezes. E pais daquela época não falavam muito com os filhos, né? Mas enfim, aí ele faz contato com The Guardian, com o New York Review of Books, com o New Statement, com o Washington Post e o Le Monde, e volta ao Brasil e abre o Opinião. Naquela época não tinha censura, era uma oficial, né? E ele logo que lança um panfleto dizendo o que ia ser Opinião e quem seriam os colaboradores, ele é chamado por um major, chamado Major Braga, que trabalhava na Polícia Federal, para levar um papo. E a ideia que foi passada para ele foi o seguinte: olha, você pode fazer um jornal, pode publicar o que você quiser, mas tem alguns assuntos que era bom não falar. Mas aí meu pai perguntou: mas quais assuntos? Olha, a gente tem uma lista aqui de mais ou menos 210 itens. Aí ele perguntou: mas que itens são esses? A gente não pode entregar essa lista. Mas eu preciso dessa lista, como é que eu vou saber? Olha, eu posso adiantar para o senhor que o senhor não pode falar mal do AI-5, o senhor pode falar mal do governo, mas não do regime. Você não pode criticar o sistema habitacional, não pode criticar a Bolsa de Valores, não pode fazer propaganda de homossexualismo e do amor livre, e nem pode citar um movimento estudantil, falar sobre o racismo ou as divergências que a igreja tem com o governo. Tudo bem, meu pai começou a fazer no que ele começa a falar, fala quem ia escrever no jornal, falam do Paulo Francis, de novo, uma coisa comum. Aí quando falam do Paulo Francis, uma moça que estava do lado, eu vou me permitir ler o que ela falou. Ela falou o seguinte: é preciso cuidado com esse Paulo Francis, porque é um homem muito traiçoeiro. Escreve bem, a gente gosta do que ele escreve, mas no fundo a gente não percebe bem o que ele está querendo dizer. Acabamos aprovando a matéria e terminamos suspensos. É um sujeito ruim. Fez com que vários colegas daqui perdessem o emprego. Gente que tinha família, filhos. Enfim, essa é a história. Aí, tudo foi indo bem até o número 8. O número 8º já deu um problema, que saiu alguma coisa sobre, eu acho que sobre Dom Helder Câmara, que era
Era inacreditável. O Dom Helder era proibidaço, não podia falar dele nunca. E aí ele foi chamado lá peraí. Isso, e aí ele foi conversar, mas havia diálogo naquela época ainda tinha uma conversa, e o meu pai justificou algumas coisas, algum artigo, outro que ele tinha publicado do Fernando Henrique, falando qual era a posição da oposição, qual deveria ser e tal, e o general Freitas acatou e falou, não, tudo bem, eu entendo isso e vamos deixar passar. Saiu a capa, uma outra capa com o Dom Paulo Evaristo Arne, e aí acusaram esse general Freitas de ser um molenga. E aí ele assumiu um inspetor chamado Costa Sena, que era muito violento, mas muito violento mesmo. E aí aconteceu o número 24 do Opinião, que é um número muito importante para a gente falar sobre censura, porque oficialmente não havia censura, o AI-5 não tinha nada dizendo sobre censura. E tinha o artigo 158, parágrafo 8º da Constituição, que garantia a imprensa livre. Porém, tinha um decreto assinado pelo Buzaide dizendo que todo jornal e revista deveria se registrar na Polícia Federal e acatar algumas determinações. Em janeiro de 73, o MDB resolve entrar no Supremo Tribunal Federal para questionar isso. E no julgamento, os outros juízes alegam, nem entram no julgamento do mérito, porque dizem que o MDB não é parte legítima, já que ele não tinha uma publicação, não tinha uma revista, um jornal. Um ministro, Adalto Lúcio Cardoso, levantou, ficou revoltado, pegou a toga, jogou a toga ali no plenário e pediu demissão ali, e saiu do Supremo Tribunal Federal. Voltou para o Rio de Janeiro. E um tempo depois, meu pai entrou em contato com ele e perguntou se ele entraria com mandado de segurança para questionar o que aconteceu no número 24 da Opinião. Ele concordou sem cobrar nada, só cobrou a passagem do avião, fez uma defesa belíssima e ganhamos de 6-5. E por conta disso, o Médici teve que fazer um despacho presidencial dizendo que o Opinião tinha censura. Esse despacho foi muito importante porque ele correu o mundo, já que a Opinião era o representante do Le Monde, do The Guardian, do New Statesman, ou seja, internacionalmente os embaixadores não podiam mais falar que no Brasil não havia censura. Continuou um cerco muito forte, era tanto de logística como também financeiro. Então os anunciantes eram intimados a cortar propaganda. Tem até um caso que tem a ver com a editora José Olímpio, que tinha fechado uma programação extensa no jornal, porque já que os leitores do jornal eram consumidores dos seus livros, e teve que pedir para o meu pai tirar, porque eles estavam pleiteando um empréstimo no BNDES, e o rapaz do BNDES falou, olha, você está anunciando opinião, se você anunciar opinião, você não tem empréstimo. A coisa ia por esses lados. E aí começou também uns cercos, no sentido de, olha, o jornal tinha que rodar no sábado, mas ele demorava para chegar, aí tinha que ir a Brasília. Naquela época não tinha internet, não tinha fax, então tinha que fechar o jornal numa quarta-feira, mandar de avião para Brasília, esperar os cortes para voltar para o Rio de Janeiro, para então sair. Numa dessas, o jornal não chegou até sábado às 6 horas, quando ele devia rodar, e meu pai então imprimiu o jornal na marra e mandou um bilhete lá para o Costa Sena dizendo, olha, não voltou os originais de Brasília, a gente publicou do jeito que estava. Aí o Costa Sena prendeu meu pai, e foi a primeira prisão do meu pai, disse que ia dar um tiro na cara dele, e ameaçou meu pai. E aí começou um ritualzinho que era basicamente assim: meu pai era preso, ligavam-se para os deputados, alguns, Chico Pinto, Lisânia de Maciel, Marcos Freire, ligavam-se para o cardeal Eugênio Salles, e aí começava um cerco, uma procura pelos quartéis. O cardeal
teve um papel importantíssimo nessa época, ele ajudou muito. E aí, no começo foi uma vez só, 2 vezes, depois virou uma rotina. E aí teve até uma vez que eu estava em casa, meu pai foi preso, me ligaram avisando, aí eu já sabia, já tinha o telefone do cardeal, já tinha o telefone do Lisana de Marcel. Eu mesmo liguei e falei, ele foi preso de novo. Aí se mobilizavam todo mundo e iam lá retirar ele. Bom, aí quando chegou em 74, em novembro de 74, explodiu uma bomba lá no escritório, assim como também na civilização brasileira, que o escritório do Opinião e da Paz e Terra era na Abade Ramos, ali no Jardim Botânico. Explodiu a bomba, a gente estava no Leblon, a gente ouviu em casa no jantar. O barulho foi tão grande. Não morreu ninguém, mas foi um Deus nos acuda, porque ao lado do jornal tinha uma clínica de crianças excepcionais e tal. Bom, o meu pai viveu uma época de muita dualidade, porque ele era assim, para os jornalistas, ele era um burguês, milionário. E para os empresários paulistas, ele era um traidor da pátria, era um comunista. Então ele circulou um pouco solto, ele ficava meio solto, ele era sempre visto como uma pessoa assim estranha, mas na verdade ele sempre foi muito um liberal americano. Ele nunca foi de esquerda. Ele foi jogado um pouco na esquerda, mas ele nunca foi de esquerda. Ele foi muito contra a ditadura porque ele era um democrata. Mas ele era visto com suspeita pelos empresários e por alguns jornalistas. Quando ele fazia opinião, teve uma época que ele teve que cortar custos. E aí, ele nesse trabalho de cortar custos, óbvio que era difícil, porque os anunciantes estavam fugindo e tudo mais, e ele tinha dinheiro, mas estava gastando, já tinha perdido muito. Ele começou a cortar o custo, aí teve a célebre frase do editor, do Raimundo Pereira, que falou para a redação, olha, enquanto tiver água na piscina do Gasparian, a gente não corta custo nenhum. Então ele tinha esse problema aqui e tinha esse problema lá. Ele vivia essas duas questões. Bom, aí ele começou, aí tem a Paz e Terra. Ele compra a Paz e Terra do Enio, e começa a fazer outras publicações, como você falou em Cadernos da Civilização, ele também... isso. E aí ele começa a fazer o Caderno de Opinião, que logo é censurado por conta de um artigo do Dom Helder, de novo, que se chamava O que São Tomás de Aquino faria diante de Karl Marx. A revista foi toda apreendida e ele entrou com um processo no Supremo Tribunal Militar e ganhou. Por incrível que pareça, ele ganhou lá, vamos dizer, no campo adversário. E publicou a revista Argumento, que teve 4 números e o último número nem chegou a circular. E essa sequência de coisas assim, era um prejuízo muito grande. Mas ele não entrou na área editorial como negócio. Ele entrou por uma crença política, para fazer uma posição. E depois que fecharam todas as publicações, em 77 ele fecha a Opinião, ou melhor, ele resolve publicar a Opinião sem submeter a censura prévia. E aí ele faz o jornal de novo, publica o jornal é todo apreendido, mas ele faz um editorial avisando, olha, a gente não vai mais submeter a censura, até porque o jornal estava ficando muito ruim. Ele era muito cortado, então você tinha que mandar 3 materiais para voltar um material. Então os censores faziam de propósito, eles escolhiam as matérias piores e aí ficava um jornal horroroso. Era uma coisa era engraçado, tinha uma coluna de xadrez que eles publicavam da The Guardian, e toda vez que o russo ganhava, eles cortavam. O russo ganhava, eles cortavam. Bom, então foi isso, ele publicou depois ainda mais o Caderno de Opinião, e aí, por que Paz e Terra? Porque tinha tanto autor publicando no Opinião, que queria publicar livros. Eu vou citar alguns, assim, o Hobsbawm, estrangeiros, o Manuel Castells, o Thomas Kidman, Alfred Fischler, o Kenneth Maxwell, Peter Gay, Eduardo Galeano, o Thompson. E nacional tinha o Fernando Henrique, o Lefort, Paul Singer, Luciano Martins, Pedro Malan e tal. Uma relação enorme. Mas eu preciso só fazer uma justiça aqui ao Enio, porque o Enio deu de presente, ou melhor, cedeu o Paulo Freire para Paz e Terra. Porque
ligou para o meu pai e falou, olha, o Paulo Freire tem que ser publicado no Brasil, um autor importantíssimo, e se eu publicar pela Civilização, vão prender, vão segurar. Como a Paz e Terra tem esse nome um pouco religioso, né, que era de uns padres até antes, era da encíclica, e aí ele falou assim, tá bom, então foi ao Chile encontrar o Paulo Freire. Quem conheceu meu pai sabe que meu pai era um cara que usava terno e gravata no domingo. Ele era terno e sapato de couro, com meiazinha e tal. Ele nunca vi ele de camiseta. E ele foi a Santiago do Chile encontrar o Paulo Freire, e o Paulo Freire tem aquela figura de beato, né? E ficaram amicíssimos, ficaram amigos fraternos mesmo, muito amigos. Sempre que ele ia depois que o Paulo Freire acabou o exílio, eles almoçavam, sei lá, uma vez cada 2 meses eles estavam juntos, jantando, almoçando, enfim. E aí, quando foi 77, bom, aí meu pai continuou pela Paz e Terra, abriu as livrarias Argumento, porque não estava conseguindo colocar os livros dele, e aí tratou de procurar um inimigo mais forte, que é o sistema bancário. Aí ele começou a brigar com o banco e brigou até o fim da vida. Essa é a história dele. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Vou prender aqui no meu lenço. Foram 3 apresentações maravilhosas. Eu estava aqui o tempo todo refletindo sobre o potencial do estudo, das trajetórias de vida para o conhecimento da história, para a escrita da história, para o conhecimento da história. As trajetórias de vida, como que é possível, tem um sociólogo já falecido, Franco Ferrarotti, que diz que é possível conhecer a história a partir das múltiplas histórias de vida. Porque cada história de vida interpreta à sua maneira o seu tempo e as condições e as possibilidades que as pessoas têm. Então, eu fiquei assim fascinada com o que eles foram contando a respeito de 3 intelectuais, os 3 imigrantes, né? Os 3 são imigrantes, e que constroem um caminho. O Enio é paulistano mesmo, os outros 2 é que são. Os 2 são imigrantes. Mas 3 intelectuais que constroem um caminho intelectual de resistência. Por mais que o Jorge, por exemplo, não se diga... Hã? Exatamente. Mesmo que ele... Exatamente. Ele se achava... Era um editor, era um homem sensível às questões... É o fato cultural, mas não era intelectual. Mas a gente pode dizer que ele... A gente nem sempre é, né? Eu acho que a gente pode dizer que eles são 3 intelectuais que constroem sentidos de resistência política dentro dessa condição de intelectual. Fiquei particularmente emocionada ouvindo o Marcos falar, porque essa história para mim é próxima, porque eu durante muitos anos na minha faculdade, a Helena, irmã do Marcos, e ainda é uma das minhas melhores amigas. A gente se fala sempre, eu vou sempre visitá-la onde quer que ela esteja, e acompanhei essa história. Eu vou só contar uma anedotazinha. A Dalva, mãe dele, de vez em quando ela ficava exasperada com os intelectuais, os escritores que vinham todos para a casa dela quando vinham aqui. Aí uma vez ela chegou para a Helena e para mim e falou assim, vem cá vocês 2, vocês têm que fazer hoje, nós estávamos na faculdade, por favor, levem Robesbal para jantar. E nós tínhamos 20 e poucos anos e levamos para o Robesbal para um lugar que nós achávamos o lugar mais chique na época, porque a gente costumava ir a bar depois da faculdade, depois de uma reunião de discussão no movimento estudantil, a gente ia a bar. Então nós pensamos que um lugar mais elegante seria o Lamas. E levamos o Robesbal e a esposa dele, foi eu, a Helena e a Vera Paiva, que estava aqui também. Nós 3 levamos o Robesbal e sua esposa para o Lamas. E estávamos todos já preparando um projeto de mestrado, finalizando a faculdade. O Robesbal deu sugestão em todos os projetos.
Então eu penso assim, inacreditável, eu tive uma orientação informal do Robesbal no Lamas. Isso é uma coisa que contando nem eu mesmo acredito que foi. Mas de vez em quando eu converso com a Helena, aconteceu mesmo, aconteceu. Então eu fico assim, fico emocionada, porque foi um tempo de virada, porque ainda era ditadura, mas já tinha começado a transição, já tinha começado uma abertura, então era uma fase onde os passos de abertura por parte do movimento social, por parte dos militantes, por parte dos partidos de esquerda, da intelectualidade, eram passos que tentavam alargar aquele caminho de transição que a própria ditadura tentava fazer, uma transição por cima, e as esquerdas, os movimentos sociais tentavam dilatar esses limites. Então foi uma fase que foi importante, aonde essa militância foi muito testada, e essa ideia de inventar espaços de crítica, que foi muito pertinente a cada um desses editores, foi fundamental. Né? Tanto a coisa que eu estava comentando sobre o Zahar, Jorge Zahar, da importância da edição de livros de ciências sociais. Era uma época que a gente ainda lia muito os livros em espanhol do século XXI, que eram os livros que chegavam com teoria marxista, com discussão sobre imperialismo, com discussão sobre a América Latina. Eram os livros que chegavam todos do século XXI. Isso, o Fundo da Cultura Econômica também é mexicano. Então a gente lia, todo mundo da minha geração aprendeu em espanhol lendo esses livros. E a Zahar começou a editar esses livros que a gente então podia ler, era muito mais barato, porque não era importado e mais acessível. Então isso foi uma coisa muito importante, assim como o papel das revistas políticas, tanto a revista da Civilização Brasileira quanto a Opinião e os cadernos da Opinião, que faziam o debate das questões que eram as questões importantes da época. Então, eu acho que, falando bem sinceramente, nós estamos aqui, a maioria de nós a maioria permite as duas concordâncias, né? A maioria aqui é de intelectuais, jornalistas, professores, tem alguns estudantes, tem pesquisadores, e esse é o nosso papel social. E esse papel social que nós temos do debate das ideias, ele foi importante, ele ainda é muito importante. E, então, eu acho que essas histórias, elas nos inspiram. E eu vou passar para abrir para o plenário. Eu só vou deixar uma perguntinha que depois vocês podem responder, que é... Essa exposição dos três foi uma exposição de histórias de vida de personagens. E aí eu vi você perguntando, você fez a biografia dele? Ele respondeu, não, eu fiz o perfil. Você também, eu fiz o perfil. Eu me senti completamente leiga. Qual é a diferença em termos da produção de escrita, né, de um perfil, de uma biografia, de uma trajetória? Como que vocês definiriam isso? Essa é uma pergunta para ficar para o debate. Eu vou abrir, então, para quem quiser perguntar, comentar, fazer algum tipo de aparte. Aí vem aqui para poder falar aqui e pegar a lapela também para poder sair no vídeo, Lígia. E eu vou com o microfone e com a lapelinha. A lapela é para sair no vídeo. Você pode só segurar. Então vou só segurar. Pronto. Tá. Eu queria só fazer aqui uma observação. Dificilmente o Enio teria sido quem foi, teria deixado para o país a obra que deixou, se ele não tivesse tido a cumplicidade da Cléo, sua primeira mulher, não tivesse tido o apoio do seu primeiro sogro, Otálio Marcondes Ferreira. Isso prova que ideologia, né, não é sinônimo de caráter nem de moral. Né? O Otálio era de uma ideologia totalmente diferente da do Enio, né, mas sempre esteve ali para apoiar. Né? Outra pessoa fundamental na vida do Enio, que talvez a trajetória dele tivesse sido interrompida antes, foi o Jorge Zahar, que volta e meia conseguia botar assim uma pitadinha de bom senso na cabeça do Enio. Você
um tiquinho, tá? E, por fim, eu quero dizer o seguinte, todo mundo aqui agradeceu muito a ideia da Lígia, o convite da Lígia, mas não foi a Lígia, tá? Foi o coletivo Memória, Verdade e Justiça. Apenas a Lígia tomou a frente nesta atividade, tá? Só isso. Obrigada, gente. Eu vou aproveitar e fazer um aviso, já que me voltou o microfone, e já que a Lígia falou no Circuito pela Democracia. No dia 23 de agosto, a semana que vem, a gente vai fazer em frente ao IFIX, ali no largo mesmo, um ato em desagravo às acusações à OAB, ao Felipe Santa Cruz, e um ato também em memória aos desaparecidos políticos. Então vai ter desde de manhã, 11 horas, meio-dia, acho que a gente vai conseguir organizar tudo direitinho, um banner grande, os nomezinhos de todos os desaparecidos nas escadarias, vamos pedir para as pessoas levarem flores, e às 2 horas da tarde uma mesa com debate, eu acho que vai ter alguém da Comissão a gente está convidando ainda, mas deve ter alguém da Comissão Nacional da Verdade, do Andes, a Comissão do Andes, deve ter a Maria Auxiliadora Santa Cruz, que é a irmã do Fernando, deve ter alguém militante de AP, porque foi acusada de ter assassinado um de seus próprios integrantes. Eu acho que eu devo estar também nessa mesa, tanto para falar, porque eu estudo um pouco isso e também porque sou da Duferge, e eu acho que vai ser uma mesa legal, se vocês estiverem pelo centro, do dia 23 de agosto, que é sexta-feira, ali no Lago São Francisco, em frente ao IFIX. Eu acho que as atividades começam a partir de 11, meio-dia, a mesa vai ser às 2 da tarde. Então, se vocês puderem, vai ser legal. Aqui, para perguntas, comentários, alguma... Eu posso levantar para levar o microfone também. Ismael. E segura a lapelinha também. Fala na lapelinha passar. Tá bom. Eu fui técnico de som direto para cinema a minha vida toda. Olha, realmente foi fantástico, porque todas essas 3 editoras, eu não tinha tanto... Um dos que eu ouvia mais falar era o do Enio Silveira, né? Mas todas essas 3 foram de uma importância assim, fundamental na minha vida, assim como essa livraria aqui, no tempo da Dona Vana. E realmente era aquela coisa, o lugar onde você encontrava tudo, sabe? Nas três editoras, você encontrava tudo em português, e aqui na Leonardo da Vinci você encontrava tudo em francês, em inglês, era realmente. E essa coisa de publicar durante a ditadura me fez lembrar uma dúvida que eu tenho há muitos anos. É o seguinte, a Maria Paula falou da Siglo XXI, né, ficava ali na Senador Dantas, né, ou pelo menos tinha uma livraria na Senador Dantas ali, que vendia os livros da Siglo XXI. Não, na Senador Dantas, ela ficava no segundo andar e tudo aqui. Na Senador Dantas, no segundo andar, sobre... Então, o que acontecia? Em 1971, eu comprei a 6ª edição revista e aumentada dos conceitos elementares do materialismo histórico da Martha Harnack, né, que faleceu esse ano, em junho. Né? E, em 1973, surgiu a primeira edição em português, com a mesma cara e tudo, um pouco mais gordo, assim, mas a mesma cara, aquela mesma capa azul, assim, com tipo Siglo XXI. E o estranho dessa edição é que não tem nenhuma informação, nada, não tem nome de ninguém, de tradutor, de editora, colofon, não tem nada. E eu fiquei sempre me perguntando quem teria publicado isso. Então, realmente, eu deixo a pergunta aí, não sei. É um mistério. Porque é a primeira tradução em português, está escrito assim, primeira edição em 1968, que na verdade é em 69, a 6ª edição revista aumentada de 1971,
e a primeira edição em português de 1973. Não, a Paz e Terra publicou essa autora, mas agora em 2000 e... Ah, não, isso foi em 73, né? E o estranho disso é que não tem nenhuma informação. Nada. E eu estou intrigado até hoje. E estou vendo que o mistério vai continuar. Quem aqui? Você queria? Não? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu posso... Aí você segura isso aqui também para falar nisso. Boa noite. Parabéns pela mesa e parabéns pela organização da Lígia, né, que mais uma vez contribui para a gente poder debater e conhecer várias coisas aqui, né. Uma questão, na nossa época, eu estou falando assim já de 64, 67, 68, a partir daí, a imprensa alternativa começou a agir num valor extraordinário. Existia alguma participação assim das editoras nessa edição desses, por exemplo, o movimento, aquela edição, existia alguma participação em off das editoras para que isso fosse produzido? E uma outra coisa também é quanto à questão da página, né? Aquela livraria que de repente acabou, se também existia alguma ligação das editoras com esses livros que vinham de fora, que a gente até tem muita coisa ainda vindo da União Soviética e traduzida até em Portugal, e é traduzida outra época, em coisas que eu recebia de lá. Se existia alguma ligação em off das editoras com esses movimentos em separado. Eu vou responder a primeira. Não, na verdade, o que surgiu primeiro foi o jornal. O jornal Opinião surgiu e a editora veio depois. Aliás, a editora que publicava o jornal Opinião e o caderno de opinião, o ensaio de opinião, tudo era uma editora que meu pai criou, chamada editora Inúbia, que foi a editora que entrou com um processo lá no Supremo Tribunal Federal por conta da censura, mas surgiu o jornal e depois veio a editora de livros, que veio comprar da Paz e Terra. Então não tinha participação, era o contrário, na verdade. Agora, sobre a página, eu desconheço. Eu também não conheço. Você quer falar, Paulo? Eu queria falar uma coisa, não em relação à página precisamente, mas é que é uma coisa em comum que todo mundo falou aqui, de ler muitos livros no espanhol, né? Ler muita, era uma fonte, que é aí precisamente que o Jorge A. começa a construir o projeto da editora, porque ele começa como livreiro, trabalhando com os irmãos, né? E tinha uma livraria Ler na Rua México, né? E a prática de encomendar livros, de importação, de distribuir livros, vai fazendo com que ele perceba essa demanda do público. Tanto que um primeiro projeto que nunca aconteceu, ele pensava acho que eram 11 livros de encomenda, que seria um acompanhamento para um curso de economia, se eu não me engano. Veja bem, você está falando dos anos... Seria com o Isaac Castelletti. Exatamente. E o que acontece é que nós estamos falando de 1956, 57, né? E o mercado não tinha menor, não é que não tinha profissionalização, operava em outros padrões. Então essa coisa de encomendar livro não funcionava, você também não tinha o outro lado, você não tinha um autor profissionalizado, né? Essa coleção, na verdade, jamais se realizou. Mas aí vem uma percepção de que há um lugar no mercado, é isso, que as pessoas precisam ler em português, a preço mais acessível e na sua língua, né? Um repertório de livro que era discutido em tradução, às vezes de segunda mão, enfim, foi aí que começa a ZAA como editora, que ao contrário do que as pessoas pensam, né? Não era uma associação dos três irmãos, era uma iniciativa do Jorge. Os outros dois irmãos cuidavam da livraria, né? Então era uma iniciativa muito precisa. E também é curioso lembrar, só que também com a ZAA começa do Brasil a figura do agente literário, do representante de editoras.
justamente porque o Dr. Bloch, que era um alemão que vendia, que representava editoras inglesas, acadêmicas do Brasil, ele a um determinado momento estava muito cansado. Eu adoro a informalidade das coisas, né? Porque carregava os livros, carregava uma mala com as amostras dos livros, e o Jorge um dia falou para ele: você não seria melhor você passar a negociar os direitos dos livros? Quem sabe você tem aí uma outra coisa. E ele começa a desenvolver essa história de você negociar direitos. Então, oi? Ele e a Karen Schindler. Não, nessa altura a dona Karen Schindler não trabalhava ele. Depois a dona Karen Schindler, que acabou de se aposentar, foi agente um tempão, foi ser assistente do Dr. Bloch, depois ele morreu e ela herdou a agência. Então aí começa toda, ela comprou uma parte, eu não sei como é que foi a composição. E aí que começa uma outra história. Mas tudo que é curioso das pessoas estarem falando isso, porque era um universo de títulos que você não tinha em português, né? Então daí um pouco quando ele fala, né, a coisa, editora cultural, editora universitária, foi muito fiel a essa ideia de editora, a esse projeto de coisa. E o Enio, claro, ampliou com outras coisas. Eram perfis irmãos, mas diferentes, né? O problema, desculpe, porque a gente era obrigado a conhecer russo. Dava um trabalho danado, né? Em relação a uma coisinha. Não, pode falar. Eu só queria falar uma coisa em relação a esses editores. Primeiro que esses três aqui eram grandes amigos, né? Eles se frequentavam muito, eram muito amigos. E também tinha um respeito entre eles em relação a essa coisa de autor, que é da civilização, autor, que é da Joazar. Talvez não fosse tão profissional. Hoje em dia o mercado é muito mais profissional. Mas naquela época havia essa coisa das casas editoriais, esse autor nunca vai ser publicado por essa casa editorial, porque não tem nada a ver ideologicamente com essa casa editorial. E havia uma fidelidade, vamos dizer, o Joazar descobriu o Léo Huberman, ninguém ia se atrever a tentar um segundo livro do Léo Huberman. Isso era uma coisa não sacrilégio, era uma vergonha, eu acho. Era uma vergonha. Enfim. Do perfil e do... O perfil é um biógrafo modesto. É um biógrafo que não quer se comprometer. É um pouco isso. Na verdade isso. E também tem a ver com alguma... Você pode fazer um perfil intelectual, você pode fazer determinados recortes. Na biografia, em tese, pressupõe você ter uma obra mais ampla, que envolva aspectos da vida privada, pública e etc, né? O perfil para o autor é mais tranquilo. Você escolhe, você recorta aquele universo e vai por ali. Né? Eu queria só acrescentar que no caso do Jorge A., pelo menos, tinha que ser assim, porque você precisa ter alguma sintonia com o seu biografado, né? E eu imagino dele falando assim, uma biografia, de sair correndo. Você não vai deixar nunca sair uma biografia, né? Eu trabalhava no Globo e poucos meses antes de morrer eu fiz o que acabou sendo uma última entrevista para jornal para ele, e que ele ia ganhar ele ia ser condecorado, um Chevalier de Arte Lettres da França. E aí a Cristina me ajudou a difícil missão de convencê-lo a falar, né? Assim, que ele falava toda hora, não falava com ele toda hora, a hora que eu quisesse, mas entrevista era outra coisa. E aí ele chegou, eu lembro que cheguei na Zahara e falei assim, ele falou, mas então, o que é, né? Eu falei, eu queria fazer um perfil. Ele falou, olha, eu sou low profile, não tem perfil, não. Então, quer dizer, no caso, era um respeito a essa coisa. Não eu digo que é um perfil porque não é um livro que tenha isso, os aspectos da vida, coisa, mas é aquela história que o editor, para ele, né, na ideia dele, era o que ele publicava. Então, é um pouco da história de como ele publicou algumas coisas e de como isso se relacionou com a época dele, como é que os livros se relacionavam com a época. Não é assim, eu estou trabalhando numa biografia do Milor Fernandes, aí é outra coisa, é uma biografia mesmo, porque aí tem a história da vida, tem todos os cruzamentos. Então é diferente, é um recorte feito para contar a história da editora, na verdade, também, que era a história dele. A Cristina quer complementar. Você não quer complementar outra coisa, né? É um pouco mais como a questão da trajetória, né? Aquela
solução, de alguma forma, que o Bourdieu nos dá, né? A trajetória não tem que cobrir todos os momentos da vida. A trajetória imagina aquele sujeito como um sujeito histórico, ocupando diferentes lugares sociais e criando redes em cada um desses lugares. Então é uma trajetória, né? Mais do que uma biografia. Mais perguntas, mais questões, vamos aproveitar. Você não quer falar alguma coisa? Eu acho que seria tão legal, você não quer não? Low profile, mas não quer não, só assim dar alguma... Não? Tá bom. Oi. Você não quer falar aqui? Rapidinho, tá. O Enio não se identificava com o voto de intelectual. O Jorge não se identificava com... E o seu pai, que foi empresário, ele começou com um jornal. Qual dessas atividades ele achou que se identificaria mais? Não gravou nada do que você perguntou. Porque a questão não é só as pessoas te ouvirem, é gravar ali naquele filminho, entendeu? Que a gente está fazendo. Vai sair o da Jorge internet, tá, você está socializando a sua questão. O Jorge Zaha não se identificava com esse rótulo de intelectual. Eu queria saber se o Gasparian, que começou como empresário, que depois começou como jornalista, qual atividade ele abarcou com mais carinho? Então, qual a questão? Eu posso te dizer que a fase da vida dele que ele mais gostou foi a fase da opinião. Mesmo que tenha sido a fase mais perigosa, que ele perdeu mais dinheiro e que teve mais, enfim, perdeu amigos e tudo mais, mas a fase que ele se sentiu mais útil foi... Depois ele foi deputado, constituinte e tudo, teve uma vida política, mas entre empresário, editor e político, eu tenho certeza que o que ele mais gostou de ser foi editor, principalmente das publicações, principalmente na época perigosa. Depois que começou a ficar mais tranquilo, ele perdeu um pouco o interesse, e aí por isso que falei que ele foi brigar com o banco, mas sem dúvida nenhuma a fase que ele mais curtiu da vida foi essa. Vou bater uma foto para mandar para ele. O Enio veio de uma família de intelectuais, eu acho que ele estava ali nesse meio, se sentia confortável nesse meio. Claramente, me parece. Claro que é um editor, mas não chamá-lo de intelectual não seria grande problema para o Enio, porque ele realmente, inclusive, se orgulhava disso, se orgulhava da sua família, né, do seu clã intelectual. Mas tem uma coisa interessante também, aproveitando que eu estou aqui com a palavra, uma coisa que é interessante de trânsito, né, que ele está falando da presença dos livros espanhóis. Vou segurar. Da presença dos livros espanhóis e tal, que a gente estudava, né, Paulo? Eu lembro também. Eu comprei a edição do Capital em espanhol. Foi uma edição, não sei se da Fundo de Cultura Econômica. Enfim, mas muita coisa eu comprava ali perto do IFIX. Ali perto do IFIX eu comprava alguns livros também. Era mais barato, umas coisas, umas transações lá que a gente fazia. Comprava lá. Eu vivia aqui na Ler também, eu comprava algumas coisas. Mas desse trânsito de Espanha e Brasil, depois começou uma coisa interessante, depois da Revolução dos Escravos, né, começa também aquela coisa meio antes da Revolução dos Escravos, você tem edições portuguesas, né? Tem um movimento editorial interessante em Portugal, nos anos 70, 80, e como havia exilados brasileiros lá em Portugal, também os partidos publicavam por lá, várias editoras portuguesas também. A gente lia alguma coisa de Portugal aqui, mas enfim, esse trânsito com editoras portuguesas foi uma coisa interessante, né? Agora eu estive lá em Lisboa e vi que a Travessa está lá, achei legal, eu estive lá na Travessa, falar para o Daniel colocar Daniel, tem que colocar lá em Lisboa também, estava cheia a livraria, muito interessante, que bom, né? Tem uma livraria Travessa lá, esse trânsito foi bem interessante. Tem um autor, tem uma tese de doutorado de um cara que estudou livro, editoras de esquerdas, Laica, chama-se Flammarion Maués.
É um belo trabalho, acho que é interessante também para a gente dar uma olhada. O Marião tem bons livros a respeito desse... Daqui acho que ele estudou Alfa Ômega, estudou editoras de esquerda no Brasil, além da Federação Brasiliense, etc. Mas também estudou também o caso português, acho interessante também. Paula. Não. Então, alguém quer falar mais? Tem ainda mais perguntas para a gente aproveitar a presença dos três aqui, porque aqui nessa livraria. Hã? Ah, ótimo. Mas sem câmera, eu estou observando a câmera. Ah, não, você vem para cá, fica aqui, eu posso observar a câmera para você, vou ver se ela... Eu trabalho com história oral, estou acostumada a filmar também. Ai, meu Deus. Uai, cadê você aqui? Você tem que ficar mais pro lado de lá, senão você não vai aparecer. Deixa eu ver se tá, tu virou assim. É bem simples a pergunta. Eu queria saber se vocês têm dados de como funcionava a escolha do que seria editado na época, assim, pelos três. Então, como era esse fluxo de editoração? Como eles escolhiam? Isso me interessa um pouco. Olha, de novo, como a motivação maior do meu pai, no caso, na Paz e Terra, era publicar textos que eram importantes, ele não fazia conta nunca. Ele nesse ponto, ele era assim um editor pior do que o Enio e o Jorge, porque eles eram mais profissionais, sabiam mais, a questão de tiragem. Então, meu pai era mais impulsivo nessas coisas. Então, muita coisa ele fazia uma tiragem enorme de 5.000 exemplares e aí não acontecia. Ele era mais, talvez, imprevidente, mas o que determinava se ia publicar ou não era se era o cara era, ele sempre falava assim, não, o cara é honrado, ele é honrado e inteligente, é uma coisa que é importante para o Brasil publicar, e aí ele publicava. Tanto é que quando a gente agora recentemente vendeu a Paz e Terra para a editora Record, a gente foi no estoque, ele nunca desfez de nenhum livro, então tinham coisas assim antigas, assim muito específicas, que a gente olhava e falava assim, nossa, como que ele publicou isso? Uma coisa assim, era crise do Partido Socialista do Vietnã. O negócio você fala, pô, não é possível. Ele publicava. Na civilização era o Enio, claro, havia um conselho editorial, mas o Enio, juntamente com o seu círculo íntimo, né, que definia ali mas enfim, tinha umas pessoas muito próximas a ele, né? Durante um certo Moacir, foi assim, um cara muito importante, Moacir Félix, uma figura muito importante para ele em várias publicações. O próprio Leandro, a gente já falou dele, Leandro Conder. Roland Corbusier, por exemplo. Roland Corbusier foi um cara muito próximo ao Enio, trabalhou com ele durante muito tempo. Enfim, vários desses... Nelson Werneck Sodré. Depois tem umas querelas lá no Enio e tal, tem umas querelas na definição ali de conselhos editoriais, tem umas querelas interessantes, mas muito próximo ao Enio também. Essa galera estava com ele definindo aí a política editorial, mas às vezes o Nelson dizia que era meio centralizador, enfim, mas era o Enio que estava aqui definindo junto com seus amigos ali, pessoal mais íntimo. O Jorge tinha uma coisa que calculava as coisas muito bem. Tem uma história que era um mandamento, né, que você só publicava livro quando tivesse o título em português. Né? Você chegava, pegava um original, se você tinha aquele título em português, aí você definia as coisas muito bem. Num primeiro momento, era mais tradução, era quase tudo tradução. Né? E um dos critérios era exatamente o que eu já tinha falado. Ele estava escolhendo ali onde é que estavam os buracos na formação, o que era importante e que precisava, que não tinha sido publicado ainda, ou coisa, ia caminhando assim, mas sempre com uma coisa muito calculada, num certo sentido, com uma ousadia que talvez hoje as pessoas não possam ter, mas porque o equilíbrio é delicado, mas tinha uma ousadia, mas um cálculo também. E depois numa coisa de abrir diálogo com a universidade brasileira, e de abrir diálogo com o intelectual brasileiro. Aí era uma coisa
bastante sistemática. Não era obviamente não era uma editora universitária, obviamente, também não é isso, né? Mas que publicou muita tese, publicou muita produção acadêmica pela ideia de que a ideia correta, né? Que uma editora, para ser relevante, deve tentar um equilíbrio entre coisas que traduz e coisas originais, que deve tentar um equilíbrio entre novidades e clássicos, entre coisas. Então, eu acho que ali havia muito cálculo, mas como ele mesmo disse nessa entrevista, ele falou: quem diz que isso é uma ciência exata está mentindo, é uma ciência absolutamente inexata. Mas você não pode exagerar no inexato, tá, né? Não pode apostar tudo no inexato, tem alguma coisa que dá para você minimamente tentar se prevenir, né? E ele apostava alguns personagens, o Gilberto Velho, por exemplo. O Gilberto Velho foi um colaborador colaborador de sempre, de sempre, desde muito jovem. Então tem uma. Então, claro, quando você faz isso, você estabelece fidelidade. Marquinhos falou que você não era impensável um roubar um autor do outro, era mesmo, assim, porque tinha as fidelidades importavam, né? Isso continua a ser importante, na verdade, mas, embora não popular, mas importante. Uma questão é o seguinte: da mesa, deixa eu passar para cá para o público poder. Da mesa, já que a gente está nesse momento, é a questão da nova tecnologia, né? A questão da internet, a questão disso tudo, como é que está impactando, se houve algum impacto, se vocês sentem isso, né, através ainda das empresas, e qual é a nossa visão de futuro quanto a tudo isso que nós estamos aqui. Será que a gente vai poder fazer, de novo, mesas assim no futuro, ou isso aqui vai ser parado agora e para o futuro a gente vai ver através de transmissões, através da internet? Como é que seria isso, na visão de vocês, um futuro para isso? A gente já está vendo. Já está vendo. Pois é. Não, é essa aí. Deixa o Marco falar sobre esse é para o Marco, da empresa. Pô, eu não sou um cara bom para falar de futuro, porque eu sou péssimo nessa coisa tecnológica, tem um problema muito sério, e eu trabalho com papel, basicamente. O que eu acho é que, e eu torço para, assim, estou apostando um pouco nessa ideia de que a tecnologia do livro, e o livro digital, vamos dizer, ele subiu, chegou lá em cima, e agora caiu e vai descendo, como toda tecnologia tem essa curva. E parece que o ápice já foi atingido e agora vai descer e vai normalizar. Eu ainda sou muito ligado no papel. Agora, eu não saberia fazer uma avaliação assim rápida sobre essas novas tecnologias. Quer dizer, essas novas tecnologias elegeram o último presidente, né? A gente ganhou dos jornais. Então já é uma coisa tão nova que eu não tenho idade para avaliar isso, mas sinceramente eu só espero que aguente mais um pouco. Tá bom. Respondeu por todos nós. Mais um pouquinho, né? Podemos encerrar por aqui? Pode, porque eu acho que não tem mais perguntas. Então, eu queria agradecer. Acho que foi fantástica essa mesa, ter vocês três falando de 3 editoras, de 3 personagens, de uma época, de um tipo de forma de ofício. Eu acho que foi muito bom, muito prazeroso. Foi ótimo para mim ficar com vocês. E queria agradecer a todos, queria agradecer a Lígia. E você encerra. Não, eu encerro não, você encerra. Eu só queria, antes de encerrar, aproveitar para convidar a todos vocês para o dia 23 de setembro, na ASA, ali na São Clemente, em frente à Casa Rui Barbosa, às 18 horas, tem mais um Circuito pela Democracia, dessa vez o que aconteceu com os religiosos na ditadura, com Frei Beto, com Chico Alencar como mediador, Magali Cunha como evangélica e Babalaor Ivanir Santos, né? Depois teremos o pastor Henrique Vieira, né? E uma senhora que, me desculpem, eu estou esclerosada, não sei mais, não esqueci o nome, tá?
representando os judeus para explicar o inexplicável, o apoio dos evangélicos ao Bolsonaro e o apoio de parte da comunidade judia ao Bolsonaro. Tá? Então, estão todos convidados desde já, depois vão receber o convite oficialmente. Gente, então eu vou encerrar agradecendo muito a Lígia e agradecendo ao público. Esses instrumentos aqui todos são